Bíblia Sagrada, capítulo 47. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã, com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gozém. Depois, escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: "Em que vocês trabalham?" Eles lhe responderam: "Teus servos são pastores, como os nossos antepassados." Disseram-lhe ainda: "Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagens. Agora pedimos, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gozém." Então o faraó disse a José: "Seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E se observar que algum deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho." Então José levou seu pai Jacó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. E este lhe perguntou: "Quantos anos o senhor tem?" Jacó respondeu ao faraó: "São 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação de meus antepassados." Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor terra do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram para suplicar a José: "Dá-nos comida! Não nos deixe morrer só porque nossa prata acabou." E trouxeram a José os rebanhos, e ele lhes deu trigo, em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: "Não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não nos deixe morrer e que a nossa terra pereça diante de teus olhos. Compra-nos juntamente com as nossas terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada." Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó, e todos os egípcios tiveram que vender seus corpos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei eles recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso, não tinham que vender as suas terras. Então
José disse ao povo: Ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes, para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem nas suas casas. E eles disseram: Meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste. Seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras do sacerdote não se tornarão propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá adquiriram propriedades. Foram prósperos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se da hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se, apoiado em seu bordão.